Vamos abrir nossas Bíblias na palavra que nós vamos meditar nesta noite, Atos dos Apóstolos, 16, do 23 em diante. Veja assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: "Não se mate, estamos todos aqui." O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você e a sua família serão salvos." Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Amém. Vamos orar. Pai, nós estamos agora curiosos, com sede de ouvir a tua voz. Fala conosco, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece a nossa história, o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Fala conosco, derrama poder e graça sobre nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vida e esperança diante da morte é o tema que eu quero tratar nesta noite. Vida e esperança diante da morte. 2 presos, 2 prisioneiros, em um lugar ruim, inóspito. Eu já conversei com muitas pessoas que ficaram presas e elas me disseram assim: "Pastor, cadeia não é lugar para gente. Cadeia não é lugar para o homem." De tão ruim que é uma cadeia. Paulo e Silas não tinham feito nada de errado, não tinham transgredido nenhuma lei, mas eles foram açoitados, eles apanharam em praça pública, eles ficaram sem roupa e eles foram presos e estavam com os pés no tronco em uma prisão úmida, mal cheirosa. E ali Deus realiza o maior milagre de todos: a salvação de um pecador. Mas Deus salva o carcereiro e também toda a sua família. Vida e esperança diante da morte. O que a gente pode aprender com esse texto? Eu quero que a gente aprenda algumas lições. A primeira delas: a razão e a lógica apenas nos levam ao desespero. A razão e a lógica que o ser humano tem, só isso nos levam ao desespero. Vejam, é bom ter os pés no chão. A gente sempre ouve isso. É bom usar a nossa razão, é bom usar a nossa lógica, mas só isso torna a vida muito seca, muito árida. Porque nem sempre na nossa vida as coisas que acontecem são coisas normais, são coisas rotineiras. Existem situações que nos levam ao desespero. O que está acontecendo com esse homem aqui? Ele é um funcionário público daquela época, ele é responsável por uma penitenciária, ele está debaixo do cajado de Roma, do Império Romano. E, de repente, em uma noite, tudo transtorna. Um terremoto ocorre e todas as cadeias, todas as celas se abrem. E, naquele tempo, o responsável pagava com a vida.
Esse homem fica tão apavorado que ele diz: vou me matar. Gente, Filipos era uma cidade importante da região, era uma colônia romana, a lei era dura e era bem clara. Muitos procuram hoje também tirar a vida diante do desespero. Eu estava olhando alguns dados ao preparar esta mensagem, e conforme o psiquiatra Humberto Miller, de Rondônia, acontecem 16 milhões de tentativas de suicídio por ano no mundo. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a sua própria vida. São dados alarmantes. Eu não quero falar sobre suicídio, eu quero falar sobre esperança nessa noite. Diante do desespero, como é que a gente encontra esperança? Sabe por quê? Porque muitos ao nosso redor vivem sem esperança. Ou por causa das finanças, ou porque os relacionamentos não dão certo, ou porque ele está com um problema na sua vida, alguma coisa está acontecendo, ou a pessoa está sendo ameaçada e não vê saída, não vê alternativa, não vê uma maneira de se livrar daquilo. Quem tem norteado a tua vida? Como é a sua vida? A sua vida é uma vida baseada só na lógica e na razão? Então você está vivendo dias difíceis, eu tenho certeza. A palavra de Deus nos diz no versículo 30. Ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Esse homem, gente, um funcionário público, meia-noite, uma situação totalmente adversa, estranha, e ele chega para os presos e fala: o que eu devo fazer para ser salvo? Esse homem já vivia em desespero. Todos aqueles que andam distantes de Jesus Cristo vivem, experimentam, respiram algum tipo de desespero. Mas, em segundo lugar, a salvação está em crer em Jesus Cristo. Diz Paulo e Silas: creia no Senhor Jesus. A resposta é uma só. A dificuldade do ser humano é andar distante de Deus, é andar longe de Deus. Isso foi lá no tempo do apóstolo Paulo, isso foi na Idade Média, e isso é nos dias de hoje. Famílias estão se dissolvendo, pessoas estão desesperadas, outras têm tudo, mas parece que não tem nada. Tem gente que tem tudo e se atira de um prédio. Eu não sei que tipo de coragem que tem que trazer o coração da gente para a gente pular de um prédio, mas tem que ser muito grande. O desespero. A salvação, gente, ela não é uma religião. Não é. Salvação não é a igreja A, B, C ou D. A salvação também não é a igreja presbiteriana da graça, a igreja batista, a igreja Assembleia de Deus. A salvação é um ser, é um homem chamado Jesus Cristo, Deus e homem. A salvação não é conquistada por nós. Então, pastor, se eu fizer tudo certinho, se eu obedecer o meu pai e a minha mãe, se eu fizer as coisas de maneira correta, Deus vai olhar para mim e falar: olha que bom, eu vou salvar ele. Não, a salvação não é conquistada por nós, a salvação foi conquistada por Jesus, lá naquela cruz do Calvário. Que nunca havia pecado. Nele residia toda a suficiência para saciar a justiça de Deus. Não somos nós que a conquistamos. Olha, não é por aquilo que você pode fazer que Deus vai se mover a te salvar. Mas também não é por aquilo que você já fez de errado que Deus vai deixar de te salvar. É pelo amor de Jesus Cristo demonstrado na cruz. Jesus saciou toda a justiça do Pai. A palavra de Deus diz: aquele que pecar, esse morrerá. E existem 3 tipos de mortes para o ser humano. Primeira, a morte espiritual. O ser humano está separado de Deus quando ele peca. Todos nós. A segunda morte é a morte física. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas as pessoas morrem.
E a terceira morte é a morte eterna. É quando eu ou você morremos sem Cristo. Aí nós vamos para o inferno eternamente. Só Jesus nos salva. E essa é a salvação que Paulo e Silas anunciou para aquele homem lá, para aquele carcereiro. E em último lugar, a salvação abraça nossa família e nos dá alegria. Aquele homem estava sozinho lá no cárcere. Mas, de repente, quando tudo acontece, Paulo anuncia para eles. O anúncio se estende também à família. A Bíblia diz assim, ó: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Como que este homem soube do Evangelho de Jesus? Paulo e Silas explicou para ele. Isso que eu estou falando para vocês. Olha, nós nascemos em pecado, nós precisamos de um Salvador, porque senão nós vamos sofrer 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Mas Paulo e Silas fez isso na presença da família do carcereiro. Eu fico imaginando, a Bíblia não fala quantas pessoas, mas as famílias eram grandes naquele tempo. Imaginem, gente. Talvez fosse o carcereiro, a esposa e 12 filhos, todos olhando igual vocês estão olhando para mim, e Paulo e Silas anunciando para eles a salvação. Essa boa notícia foi levada a toda a família. Hoje nós vamos ter aqui batismo e profissão de fé. Nós teremos aqui pessoas que estão selando esse compromisso com Cristo. Vocês que estão selando esse compromisso com Cristo, vocês agora são a mensagem viva de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo salva também hoje, do mesmo jeito que salvava lá. A salvação é sinal de salvação. Sabe por quê? Todos aqueles que são salvos, de alguma maneira, levam a salvação a outros. Um dia aconteceu isso comigo, um dia aconteceu isso com todos que estão aqui. E isso que vocês estão fazendo hoje vai ser um sinal de que vocês foram salvos e por onde vocês andarem, a salvação estará ali. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Total democracia de Deus. Todo aquele que ouve e crê, esse é salvo. Sem Jesus, estamos mortos. Sem Jesus, a vida não dá certo. Sem Jesus, a vida não prospera. Sem Jesus, não há vitória. Porque os homens mais vitoriosos aos olhos do mundo, na hora da morte, sem Jesus, eles sabem que são miseráveis, que são pobres, que estão nus e não podem fazer nada. Por mais dinheiro que tenha, um homem ou uma mulher, chega um dia em que terá que prestar contas a Deus. Quando cremos em Jesus, a alegria toma conta de nós. Eu tenho visto pessoas que têm todos os motivos para serem alegres. Tem uma boa profissão, ganha bem, tem até uma boa família, tem bons relacionamentos, mas não são alegres. Pelo contrário, o casamento é entroncado, é seco, os filhos não se entendem, a família não goza de um dia de paz para sentarem-se a uma mesa. Não importa se a mesa tem peru ou ovo frito, importa que o coração tenha paz. E só Jesus dá essa paz e essa alegria. É maravilhoso um homem que tem uma profissão que ele precisa se sujar de graxa, mas ele chega em casa, toma um banho e se assenta com a maior alegria do mundo na sua mesa, com sua esposa e seus filhos, e sorri, e depois ele deita e ele dorme rápido, porque o corpo está cansado e amanhã é um novo dia. Só Jesus nos dá esta alegria. Que Deus, assim, abençoe as nossas vidas. Vida e esperança diante da morte. Só Jesus Cristo é que traz a nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. E eu quero falar com você nessa noite, antes de orar. Quem sabe você tem algo para colocar diante de Deus hoje, assim, Senhor, como é importante isso na minha vida. Meu Deus, eu quero, a partir de hoje, te servir
igual aquele carcereiro lá. Eu quero que a minha vida seja sinal de salvação. A Bíblia nos diz, nós vamos ler daqui a pouco, que com a boca se confessa, com o coração se crê. Quem sabe você nessa noite quer falar com Deus: Senhor, muda a minha vida, toma a minha vida em tuas mãos. Se esse for o caso, fica em pé para a gente orar junto. Fica em pé. Vamos colocar as nossas vidas diante daquele que pode todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Pai, é o teu povo que ouviu a tua palavra. São pessoas que no dia a dia têm problemas, têm lutas, têm dificuldades, têm sonhos, desejos. E agora colocam-se diante do Senhor. Estes corações e mentes, só o Senhor pode sondar. Derrama, como nós cantamos, perdão e graça. Meu Deus, atua com poder, para que o teu nome seja engrandecido, e onde houver salvação, haja sinal de salvação. Nós oramos, meu Deus, e entregamos estas vidas diante do Senhor. Ó, meu Deus, nós temos sede de Ti. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, para que nós possamos levar esta mensagem simples do Evangelho, mas poderosa, até os confins da terra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.